Sabe, o livro de Esdras, ele é muito mais que só um registro histórico antigo. É quase como um guia, um manual de como reiniciar uma nação inteira depois de uma perda assim, catastrófica de identidade. Pensa só, perder tudo. Sua terra, seu templo, seu governo. E aí, como é que se começa de novo? Pois é, essa é a grande pergunta que está ali pulsando em cada página de Esdras. E a resposta? Bom, a resposta que o livro dá é um processo bem complexo, viu? Cheio de reviravolta política, desafio logístico, umas crises espirituais profundas. Enfim, vamos mergulhar de cabeça nisso. E a história já começa com um baque, sabe? Uma reviravolta geopolítica que, nossa, ninguém esperava. O Império Babilônico, aquele que levou o povo de Judá para o exílio, caiu. Simplesmente caiu. E os novos donos do poder, os persas, tinham uma política assim totalmente diferente. Olha só que interessante essa mudança de estratégia. De um lado, a Babilônia, a tática deles era quebrar as nações, exilando e misturando todo mundo. Já a Pérsia queria estabilidade. E a tática deles era o oposto: deixar os povos exilados voltarem para casa, reconstruírem seus templos, retomarem seus cultos. Para o povo de Judá, isso não era só uma notícia, né? Era o som da esperança. E aqui já fica uma primeira lição para um recomeço. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera. E aí vem esse decreto. Ciro o Grande, um rei persa. Ele não só autoriza a volta do povo, como ele afirma que foi encarregado pelo próprio Deus de Israel para reconstruir o templo. É um momento assim de cair o queixo, né? O imperador, que não era do povo de Israel, se torna uma peça central na história da restauração deles. E o povo respondeu. E como respondeu? Cerca de 50 mil pessoas se prepararam para essa primeira leva de retorno. O líder era um cara chamado Zorobabel. E vamos combinar, não foi só uma mudança de endereço. Foi uma verdadeira peregrinação de fé, sabe? Deixar para trás a estabilidade da Babilônia para reconstruir uma terra natal que estava em ruínas. Mas claro, chegar em casa era só o começo. A tarefa de reerguer a nação começou com um foco bem específico. Só que o processo foi marcado por uma mistura de emoções muito complexa e uma oposição, ferocíssima. E aqui o ponto crucial é a ordem das coisas, a prioridade. Antes mesmo de pensar nas paredes do templo, o que eles fizeram? Construíram o altar. O culto a Deus veio em primeiro lugar. Eles restabeleceram a adoração, as festas religiosas, e só depois é que foram lançar os alicerces do templo em si. Isso já nos dá uma segunda lição, né? Para reconstruir uma identidade, tem que começar por aquilo que é o coração, o núcleo dela. E esse momento, nossa, ele ilustra perfeitamente a carga emocional que essa galera carregava. A geração mais nova, eufórica, cheia de esperança. Mas os mais velhos, aqueles que ainda lembravam da glória do primeiro templo, o de Salomão, eles choravam. Choravam porque viam como aquele novo começo era muito mais modesto. Era uma mistura de alegria pela restauração, mas também de muita dor pela perda. É claro que o progresso não veio sem briga. As populações locais, incluindo os samaritanos que tinham se assentado na região durante o exílio, viram essa volta e essa reconstrução como uma ameaça. E o que eles fizeram? Começaram uma campanha que durou décadas para tentar sabotar o projeto todo. Para a gente entender como essa oposição funcionava, a gente precisa sacar um pouco da burocracia persa. O aramaico era tipo um inglês da época, sabe? A língua oficial do império. É por isso que uma parte do livro de Esdras não está em hebraico, e sim em aramaico. São cópias de cartas oficiais. Entender e usar a língua do poder era fundamental para lutar pela sua causa. Então a briga virou uma batalha jurídica. Os opositores mandaram uma carta para o rei persa acusando o povo de Judá de rebelião. Em resposta, um governador local, um tal de Tatenai, escreveu um relatório bem mais objetivo. Basicamente ele disse: "Olha, rei, eles estão dizendo que tem uma permissão do rei Ciro. Dá para, por favor, checar aí nos seus arquivos?" E com isso, a reconstrução parou. Tudo ficou dependendo de uma busca burocrática num arquivo do Império. No fim das contas, eles encontram o decreto de Ciro e o templo finalmente é concluído. Mas aí, silêncio. A narrativa de Esdras dá um pulo, um salto de 58 anos no futuro. Quase 6 décadas simplesmente se passam. Depois desse intervalo todo, um novo líder entra em cena. Não é um governador, nem um construtor. É um escriba, um estudioso da lei chamado Esdras. E quando ele chega, ele encontra um tipo bem diferente de crise. Pensa assim,
O hardware, que era o templo, estava instalado e funcionando, mas o software, a identidade espiritual e social do povo, estava corrompido. A estrutura física estava lá, de pé, mas a integridade da comunidade estava se desfazendo, se misturando com os povos vizinhos. E aí o Esdras lidera uma segunda leva de gente de volta. E a jornada dele de 4 meses pelo deserto já é um ato de fé por si só. E o mais incrível, ele recusa a escolta militar do rei persa. Ele basicamente diz que a proteção de Deus já seria o suficiente. Ele estava colocando a fé dele à prova de um jeito muito público e bem arriscado. Mas quando ele chega, Esdras não comemora. Pelo contrário, ele descobre o tamanho da crise e a resposta dele é imediata, é pública e é drástica. Esse é o grande clímax do livro. Então a gente se pergunta, qual era o problema tão grave assim para fazer o Esdras rasgar as próprias roupas em desespero, em público? Poxa, seu objetivo era reerguer o templo e o templo estava lá, de pé, a missão não estava cumprida? Para Esdras, a resposta era um gigantesco não. O problema era o casamento, em larga escala, com gente das nações vizinhas. E na visão do Esdras, isso não era só uma questão social, não. Era uma ameaça existencial. Ele via aquilo como a repetição exata dos pecados, da infidelidade que levaram o povo para o exílio da primeira vez. Para ele, a identidade única de Israel estava simplesmente sendo dissolvida. A reação do Esdras acabou gerando uma resposta coletiva. Depois da oração pública dele, o povo concorda em agir. Eles fazem um novo pacto com Deus, montam uma comissão para investigar tudo e tomam a decisão, que é super dolorosa e radical, de dissolver esses casamentos. Isso significava mandar embora as esposas estrangeiras e seus filhos, tudo para preservar o que eles viam como a pureza da comunidade da aliança com Deus. Essa reforma, que pra gente hoje soa bem dura, teve um impacto, duradouro e fundamental. Ela acabou redefinindo o que significava ser o povo de Deus dali pra frente por séculos. E é aqui que tá a grande virada de chave que o Esdras ajudou a concretizar. A identidade de Israel mudou, e mudou de verdade. Deixou de ser baseada num rei, num território, ou mesmo numa construção como o templo, e passou a ser uma identidade centrada na Torá, na lei. Eles se tornaram o povo do livro. Uma identidade, vamos dizer, portátil, que podia sobreviver a qualquer império, a qualquer exílio. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. O livro de Esdras mostra uma comunidade lutando para se redefinir, usando tanto a reconstrução física com tijolos, quanto a reforma social. Isso meio que nos força a perguntar, para uma identidade, uma cultura ou uma fé sobreviver, o que é mais essencial? São os muros que a gente constrói em volta, ou são as regras que definem quem a gente é por dentro?